Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, falando aqui agora de tensões de torção em planos inclinados. Então, se nós pegarmos um elemento infinitesimal e o cortarmos de um ângulo θ com relação a uma determinada aresta ou a um plano, que seja tridimensional, por exemplo, mantemos aí o lado esquerdo ou a face esquerda íntegro, de modo que tenhamos esse lado de baixo, por exemplo, já com comprimento menor do que o que possuía, certo? Visto que houve o corte, e a supressão das outras duas arestas. Então, desse modo, se nós aplicarmos as equações de equilíbrio, visto que as tensões atuantes tau θ e sigma θ, além das próprias tensões originais tal e tal, estejam atuando, temos então o seguinte: a tensão então normal nesse aspecto, quando aplicamos torção num componente, mas a análise é feita num plano inclinado ou até cortado, estamos falando então de uma tensão normal naquele plano, tal vezes seno de 2θ. Então isso vem das equações de equilíbrio. Então, mesmo sob torção, em que em tese falaríamos somente de tensão de desalinhamento puro, mas se o plano for inclinado, a gente tem também a presença de tensões normais. E no caso da tensão de desalinhamento tau θ, estamos falando então da magnitude de tensão de cisalhamento, ou nesse caso de torção, vezes o cosseno de 2θ. Então, se olharmos o caso particular, por exemplo, de um elemento infinitesimal a 45 graus especificamente, teremos que todas as tensões normais, as superfícies do elemento infinitesimal, são, na verdade, iguais à magnitude tal, seja ela positiva ou negativa, no caso desse elemento infinitesimal específico a 45 graus. Então, se, por exemplo, torcermos um giz daqueles de cal, com base em cal, teremos uma fratura frágil, provavelmente, ali. Cada experimento é algo único, mas teremos uma fratura frágil aproximadamente ali a 45 graus do plano da seção transversal. Então, se observarmos o comportamento conforme o ângulo é variado, temos o comportamento então da tensão normal sigma θ com a linha vermelha contínua, e a tensão de cisalhamento θ seria a linha pontilhada azul. Então temos que para o ângulo, por exemplo, de 0 graus, temos uma tensão normal nula e tensão de cisalhamento máxima, que, ou seja, é a própria seção transversal. Quando temos 45 graus positivos, então a tensão normal é máxima e a tensão de cisalhamento é nula, e assim por diante, né? É só, na verdade, realizar o gráfico das funções que acabamos de ver, das expressões matemáticas. Então, para o elemento anterior, então essa deformação máxima, então é específico para aquele de 45 graus, a gente tem tal sobre o módulo de elasticidade mais Poisson tal sobre o módulo de elasticidade. Então a gente está falando ali de puxar por um lado, ou seja, tração, essa primeira parcela tal sobre E a segunda parcela proveniente do efeito de Poisson. Então Poisson tal sobre
Então, na verdade, a deformação máxima para aquele caso específico de 45 graus, tá? Então só vale para aquilo. A gente tem tal sobre E vezes 1 mais Poisson. Obtemos, portanto, a deformação máxima para aquele caso específico. De modo que dessa expressão que nós já vimos, que converte o modo de elasticidade normal para transversal e vice-versa, sabendo também que o módulo de elasticidade em cisalhamento, né, pegando a lei de Hooke ali, é tal sobre gama, ou seja, tensão de cisalhamento sobre a deformação, e o módulo de elasticidade normal vale tal sobre epsilon máximo 1 vezes 1 mais Poisson, ou seja, a primeira expressão matemática que aparece neste mesmo slide. A gente então tem que a deformação normal máxima, então para aquele caso específico, a gente tem que ela vale metade da deformação por cisalhamento. Então, imaginando uma barra prismática de seção transversal circular engastada nas extremidades e submetida a um torque T, então nós já estamos falando aqui de barras estaticamente indeterminadas, ou seja, com grau de estaticidade maior que zero. Então, esse exemplo aqui. Então, as extremidades engastadas, um torque T é aplicado, por exemplo, ali no meio da barra mesmo, no meio do comprimento. A gente então terá reações TA e TC, né, nas extremidades, ou seja, o engaste reagirá contra a barra, se pegarmos somente o diagrama de corpo livre da barra. Então, o engaste proporciona essas reações dos dois lados. De modo que, lembrando o que a gente acabou de ver em aulas passadas, vimos que para sistemas estaticamente indeterminados, somente as equações de equilíbrio não mais bastam, de modo que a gente precisa de outros tipos de equação para que esse sistema agora seja possível de ser resolvido. De modo que temos que buscar, então, equações de compatibilidade e equações constitutivas para resolver o problema. Tá? Então, no caso das equações de compatibilidade, existe então uma relação entre as condições, por exemplo, físicas e geométricas, e aí compatíveis, por isso o nome compatibilidade, né? Essas condições são compatíveis com o problema, e relacionando o equilíbrio com a compatibilidade, faz-se uso das relações chamadas relações constitutivas. Então a sequência lógica, e aí não vale só para torção, é equações de equilíbrio, compatibilidade e relações constitutivas. Tá? Então isso não vale apenas para torção, mas sim para qualquer sistema a ser solucionado em mecânica dos sólidos. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.